Olá! O nosso podcast Pontos e Vistas traz hoje um tema sensível, difícil, que é a adultização das crianças, que exige um olhar mais atento da sociedade, dos educadores, dos formadores e, é claro, da OAB de São Paulo, que tem essa missão também de zelar pela sociedade civil. Para aprofundar o assunto, nós convidamos a doutora Thaís Dantas, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente da OAB de São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora, ao Pontos e Vistas. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Desde quando você teve esse olhar, uma vez que você se dedica a esse assunto, quando é que você pensou em defender criança e adolescente? Para mim, já no início de reflexão sobre a carreira, o direito só fez sentido quando ele podia ser utilizado como uma ferramenta de transformação social. E daí, nesse sentido, eu trabalhei com população em situação de rua, com população LGBTQIA+, com direitos de mulheres, e cheguei à atuação com direitos de crianças e adolescentes, que, no limite, é um ponto de partida para a gente falar sobre essas desigualdades estruturais e como conseguir construir uma sociedade que, de fato, garante o direito a uma infância plena e, assim, a uma vida plena a todos e todos. E, nesse meio tempo, eu vim atuando, seja em relação a casos coletivos em defesa de infância e adolescência, atuação no Congresso Nacional com políticas públicas, no Conselho Nacional de Direitos de Crianças e Adolescentes, entendendo que garantir que criança e adolescente esteja em primeiro lugar é algo que está na nossa Constituição, no artigo 227, desde 88, mas que ainda tem um esforço muito grande para tirar do papel. E como advogada, como advogado, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Sim. É bom a gente insistir, porque às vezes é preciso dizer o óbvio em questões que outras polemizam de maneira errada, na minha visão. Claro, nem toda hipérbole ou exagero ele está errado, mas quando vai no radical para poder dar a solução, é que às vezes a gente encontra disparidade. A criança brasileira, vamos falar do Brasil, a criança brasileira, ela é maltratada dentro da família, na rua? Como é que funciona isso? Quando a gente olha os índices de violência, e daí há uma sistematização muito boa feita pelo Atlas de Violência no Brasil, a gente vê que, infelizmente, os números são ainda muito elevados quando a gente fala de violência contra crianças e adolescentes. Daí eu não posso deixar de destacar que o ambiente doméstico, embora deva ser, um ambiente em que a criança consiga florescer e ter proteção, ainda é um dos ambientes mais frequentes para a violação, inclusive quando a gente fala de violência sexual. Então, embora haja ainda no imaginário popular aquela ideia de que um estranho venha violentar essa criança e adolescente, os dados mostram que é muito mais comum que isso aconteça por meio de um conhecido, eventualmente por meio de um familiar. Por isso que é tão importante que a criança tenha uma rede mais ampla do que a família, para que ela possa ser protegida e possa pedir socorro, tendo consciência de quando essa violação está acontecendo. Eu, quando tinha um programa de rádio, eu era âncora da Rádio Cultura todos os dias em São Paulo, programa 8 em ponto, e eu trouxe diversas vezes esse debate, porque é um desastre uma criança ser vítima de uma violência sexual. Qualquer pessoa é um desastre. Uma criança mexe com a geração dela toda, a cabeça dela. Muitas mães, meninas não conseguem ter relacionamento, homens também, né? Porque as crianças... O menino também é vítima, muitas vezes, de casa, né? E eu tinha uma frase que foi polêmica, o pessoal até brigou comigo na época, que eu dizia que, infelizmente, a família brasileira é criminosa. Mas ninguém quer ouvir isso, porque é como se fosse um dogma, né? A família é algo maravilhoso. E é, desde que ela seja maravilhosa. Porque às vezes tem lá um pai ou um tio que abusa da criança, mas mantém as aparências. É isso, né? E é muito importante que a gente consiga encontrar um lugar que saia dessa idealização, então esteja muito atenta ao ambiente familiar e, ao mesmo tempo, garanta que esses cuidadores recebam apoio para desenvolver a parentalidade. Então, mães e pais precisam de um apoio, inclusive estatal, de políticas públicas, para exercerem esse cuidado. E quando há uma falha nesse contexto familiar, é muito importante que haja uma rede de apoio para agir, seja num contexto que se resolve ali em relação a outras pessoas próximas ou em casos mais gravosos, de fato,
com uma intervenção judicial. O que não pode é uma criança passar anos sendo silenciada num ambiente de constante violência. Bom, para isso a gente precisa ter divulgação. E nós tivemos um caso recente do influenciador Felca, que acabou gerando uma enorme discussão, um vídeo denúncia sobre um caso sobre essa sexualização dos menores nas redes sociais, que aí é um ambiente externo, pode afetar a família também, pode ser que isso incentive um abuso infantil na família, mas também tentando denunciar uma situação em que influencers usam crianças para dançar, com pouca roupa, e isso acabou gerando uma grande repercussão e uma mobilização legislativa. Qual que é a tua visão desse processo? Porque tem muita gente dizendo, não, mas isso aí é uma questão, estão tentando impedir as pessoas de ter liberdade. Por trás dessa intenção dele, que é nobre, existe uma vontade de calar as pessoas. Acho que um ponto de partida para olhar para isso é entender o que é a adultização e por que ela é tão preocupante. Isso, é isso que eu ia te perguntar. Quando a gente olha para crianças e adolescentes, a gente precisa entender que eles estão numa fase peculiar de desenvolvimento. Isso não quer dizer que eles não sejam capazes em nada, mas, de fato, é uma fase que é diversa e que precisa ter um apoio adequado, além de conteúdos aos quais eles são expostos, precisam ser adequados a essa faixa etária. Além disso, é necessário entender que eles não são objetos, tem tão pouco mini-adultos. A gente está falando de sujeitos de direitos que precisam ter acesso a uma diversidade de estímulos, uma diversidade de políticas públicas e também uma diversidade de relacionamentos seguros com adultos para que eles possam se desenvolver plenamente. E quando a gente fala de adultização, do que estamos falando? De uma antecipação de etapas para essas crianças e adolescentes. Talvez o que seja mais explícito e que, sem dúvidas, esse mini documentário do Felca auxiliou a expor é o fato de que, principalmente quando a gente olha para a questão de sexualidade, a adultização fica evidente. Por quê? Essa exposição de sexualidade que o vídeo denuncia é muito no sentido de uma sexualidade adulta. Então, colocar crianças e adolescentes performando, sejam relacionamentos, sejam movimentos eróticos, sejam, de fato, alguém exposto ali como um objeto a ser consumido por um público adulto no âmbito das redes sociais. Então, sem dúvida, isso é muito preocupante e é uma adultização, porque é pular uma etapa e, inclusive, deixar essas crianças mais vulneráveis para uma violência sexual. Refletindo aqui, desculpa te interromper, eu nunca gostei muito desses programas, sobretudo de auditório, em que as pessoas usam crianças, porque a criança é um amor, né? Você é uma criança falando. É o que você falou do mini adulto. É fofo, é bonito, mas aquela coisa que eu sempre questionei, não vou nem fulanizar o debate, falar aquele ou aquele, mas eu sempre via exposição de criança falando, cantando, dançando, nem tanto pelo traje sensual, que eu sempre achei também uma coisa absurda, nunca consumi isso. Mas essa exposição da criança como algo engraçado, transformando ela num adulto que ela tem que dar as respostas, isso também não é adultização? Precisa ter muita atenção a esse tipo de situação, porque, de fato, quando a gente vê crianças e adolescentes nessa situação, muitas vezes eles podem estar diante de uma situação de trabalho infantil artístico, que precisa ser muito bem pensado no sentido de que essa criança e adolescente está ali, de fato, atuando porque tem esse desejo, porque tem esse interesse, ou de alguma forma está sendo pressionada a fazê-lo. Adicionalmente, uma vez que se escolha fazer e essa seja uma vontade da criança ou adolescente, seus direitos estão sendo observados e, nesse sentido, quando a gente fala de trabalho infantil artístico, precisa de uma autorização judicial que vai ver se essa criança ou adolescente, de fato, está frequentando a escola, se há uma necessidade de acompanhamento psicológico, se essa criança não foi para uma situação de arrimo de família, então ela está faturando tanto que ela é responsável por vezes tem tantas variáveis que alguém vai dizer assim, mas está conversando, nós estamos falando, mas vai lá entender a necessidade de uma família que passa, o menino tem que trabalhar mesmo, tal. Quem regula isso? É a família ou é o governo que tem que se intrometer nisso? Hoje, há uma regulação aqui no país, e isso está em linha até com diretrizes internacionais de proteção a crianças e adolescentes em face do trabalho infantil. E quando a gente fala desse tema, a regra geral é de proibição de trabalho até os 16 anos de idade.
a partir dos 14 anos de idade ele pode acontecer, se for na situação de aprendizagem, mas quando a gente fala de trabalho infantil, artístico ou até mesmo desportivo, tem uma regulação específica. E daí, por conta dessas possibilidades de abuso que você muito bem traz, é que é necessária uma autorização judicial, porque vai entender se, naquela situação, o que está acontecendo é em prol do melhor interesse de criança e adolescente. É uma forma dela se expressar e, por conta disso, faz sentido participar de uma novela, cantar. Ainda assim, como eu coloco algumas regulações para que não haja uma superexposição. Vai ter que ter um dedo, digamos, do comparação. Estado, de alguma maneira, ou do poder público, dar uma opinião, pelo menos. Sem dúvidas, e isso é algo que é muito claro no nosso ordenamento jurídico, que fala que a responsabilidade por crianças e adolescentes é compartilhada. E inclusive textualmente cita: Estado, família e sociedade precisam somar esforços para garantir esses direitos. O que acontece com uma criança e adolescente que é adultizada? Quais são os principais efeitos colaterais? Estamos falando, de fato, de efeitos que podem perdurar por toda a vida e principalmente de impactos quando a gente pensa na perspectiva psicológica. Então, isso pode trazer impactos quando a gente olha para a questão de ansiedade, eventualmente de depressão, todos aqueles quadros que estão relacionados a uma exposição a uma situação traumatizante. Adicionalmente, quando a gente fala de situações em que essa adultização está conectada, por exemplo, com uma experiência sexual precoce e forçada, os danos tendem a ser ainda maiores. Avassalador. Porque a gente está falando também de impactos que vão respingar até mesmo em relação à construção de relacionamentos. Sim. Muitas vezes na questão de aprendizagem. Então, de fato, são impactos muito graves que a gente precisa estar atento, não só porque eles vão gerar no futuro, mas porque é um sofrimento aqui, hoje, agora, das nossas crianças. Voltando ao assunto do vídeo do Felca, que gerou uma série de legislações, isso tudo fez com que o debate florescesse no Brasil. E agora nós temos uma aprovação, né? Teve uma mobilização legislativa e nós tivemos uma aprovação de um texto. Esse texto contempla o que a gente precisava, pelo menos nesse momento? Sim, tivemos uma vitória muito relevante para os direitos de crianças e adolescentes com a aprovação do ECA Digital. Vale dizer que é um texto. Mas o nome é um nome que não é o nome do projeto, ficou conhecido como ECA Digital? Isso. Ele é conhecido como ECA Digital. Como se a gente estivesse trazendo o Estatuto da Criança e Adolescente para a era digital, é isso? Exato. Como proteger crianças e adolescentes nesse contexto de plataformas digitais. Porque, de fato, a gente tem já diretrizes muito positivas quando a gente olha para o Estatuto da Criança e Adolescente, para o ECA, mas isso precisa ser transportado para o ambiente digital. E isso exige, inclusive, algumas adequações. Então, o que esse texto traz, por exemplo, desde uma maior clareza em relação à necessidade de retirada de conteúdos inadequados do ar, como também a criação de mecanismos para que mães e pais possam exercer esse controle parental em relação ao tempo de acesso, a quais são as plataformas, aos diversos mecanismos para controlar as interações que estão acontecendo nesse ambiente digital. Há também, nesse texto, a proibição de monetização de vídeos que estão, de alguma forma, expondo crianças de maneira inadequada. Então, isso é muito importante para que não fique uma responsabilidade só sobre a mãe ou só sobre o pai. É necessário que as plataformas, esses jogos online, também tenham, desde o seu desenho, essa preocupação com direitos de crianças e adolescentes e a tecnologia seja usada pró-defesa desse público. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo e na volta eu quero esmiuçar um pouco mais esse projeto, esse que foi aprovado, e outros assuntos atinentes ao tema. Não percam daqui a pouquinho Pontos e Vistas, que recebe hoje a doutora Thaís Dantas, falando sobre adultização de crianças. Até já.
Voltamos a apresentar o Pontos e Vistas, que hoje conversa com a doutora Thaís Dantas, que fala sobre adultização. Eu falei adultização de crianças no bloco anterior. Bom, se é adultização só pode ser de crianças, ou tem adulto que ainda é criança e precisa ser adultizado, só para a gente ter uma etimologia, né? De fato, quando a gente fala de adultização, a preocupação é com crianças e adolescentes, mas eu acho que você traz uma reflexão importante, que é como pessoas, enquanto adultos nesse tipo de relação, reconhecem a sua responsabilidade. E nisso eu chamo a atenção tanto para, sendo adulto numa relação com crianças e adolescentes, garantir que não haja violação desses direitos, como também não silencie perante essas violações. Então, é uma responsabilidade de um adulto denunciar o que está acontecendo, porque isso pode, de fato, quebrar uma continuidade de violência que essa criança está exposta e muitas vezes não encontrou caminhos para denunciar. Mas para o tema, o certo é falar adultização. Sim. Ponto. Né? Foi uma maneira muito gentil de você dizer que eu tinha razão, se bem que tem muito adulto que é mais infantil que criança. Eu acho que isso você há de concordar comigo. Não precisa falar. Vamos falar de novo sobre essa questão do projeto, porque uma das grandes discussões era a questão, e ainda vai ser, a questão da retirada dos vídeos sem autorização judicial. Aqui no bastidor a gente estava conversando sobre o marco civil da internet, você falou que tem uma decisão. Explica para as pessoas que estão assistindo se esse novo PL, esse novo projeto de lei, que é o ECA Digital, ele está conforme a decisão do Supremo, ou se isso ainda vai ser revisto. Essa questão, evidentemente, de retirada do vídeo. Tem lá um vídeo de uma erotização de uma criança. Então, é denunciado para não sei para quem. Como é que faz a retirada? Ela não precisa mais passar pelo judiciário? Exato. Nesse ano houve um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal relativo ao Marco Civil da Internet e, ao se debruçar sobre o artigo 19 do Marco Civil, fazendo uma interpretação conforme a Constituição, o Supremo chegou à conclusão que não havia necessidade de indicação judicial para a retirada de conteúdo quando houvesse uma violação de direitos explícita. E com o ECA Digital, ele caminha nessa mesma lógica. Se estamos falando de uma violação grave de direitos humanos de crianças e adolescentes, o conteúdo precisa ser retirado de forma bastante célere para que não haja a continuidade dessa violência. E especialmente também pensando que, desde o momento em que o Marco Civil da Internet foi aprovado até o momento de hoje, a tecnologia evoluiu muito e há mecanismos para que as plataformas consigam fazer isso de maneira célere. É importante a gente ter isso em mente. A tecnologia avançou e é necessário que ela também avance no sentido de garantir direitos. Então, essa decisão do Supremo é até mais abrangente, porque quando você fala em violência explícita, ela pode ser qualquer tipo de violência, inclusive de opinião? O contexto relacionado... Porque isso deu pano para manga, né, na época. Exato. Um dos pontos abordados pela decisão é em relação a discurso de ódio, que também é contemplado ali pela decisão do Supremo. Bom, de qualquer forma, isso é uma legislação e na legislação consta especificamente a retirada sem decisão judicial para casos em que a criança está sendo erotizada ou sexualizada. É isso, né? Exato, principalmente porque é uma rede bastante grande que atua com pornografia online. Há, de fato, um movimento organizado na internet em relação a esses conteúdos. Eles se comunicam de forma cifrada, de forma que há uma atração de mais pessoas para aquele tipo de vídeo. Então, mesmo que, de início, um vídeo foi postado na maior da inocência, com crianças dançando, se isso é detectado por uma rede de pedófilos, eles, de fato, identificam esse conteúdo, chamam a atenção para ele, e é aí onde está... Eles quem? Quem que tira? Quem retira o conteúdo do ar, de fato, é a plataforma que tem essa responsabilidade. Mas o que é delicado é que essa rede de pedófilos online geralmente se comunica nesse post e, com isso, ela chama mais atração de pessoas. E por isso que é tão importante que o ECA Digital tenha, por exemplo, vetado a monetização desse tipo de conteúdo. Porque antes havia quase que um ciclo vicioso, em que houve esse conteúdo que é inadequado, mas ele está chamando muita atenção. Então, a plataforma age para que ele seja projetado, porque tem mais pessoas vendo, ele está gerando engajamento. É importante que o ECA Digital tenha esse tipo de diretriz, porque ele corta esse ciclo. Alguém determina que a plataforma retira. Quem que vai fazer isso? O governo? Quem que vai ser
sei lá, o Ministério Público? Quem que vai falar, ó, retira do ar isso aí? Tem tanto uma responsabilidade mais ativa agora fixada para as plataformas e também quando a gente olha historicamente essa atuação, vem tanto por uma decisão judicial e também por uma atuação bastante forte do Ministério Público que olha para esse tipo de conteúdo. Se a plataforma se recusar a retirar, deve ter multa, essas Exato. coisas. Sanções, né? O projeto de lei prevê Eu a não li. possibilidade de multa em até 10% do faturamento. Então, de fato, ele quer trazer um peso significativo para a responsabilidade da plataforma em agir diante da violência. Quando a gente entra, aprofunda, que é a proposta do programa, desde o início, a gente sempre mexe com a questão da família, do poder da família e do poder público de interferir nessas. E aí entra a questão da educação, entra a questão das escolas. Quais, assim, outras medidas, além das punições das plataformas, para que esses entes da sociedade civil adotem políticas ou comportamentos que evitem ou identifiquem sinais de exposição inadequada e protejam as crianças? É muito importante essa reflexão, porque, de fato, é um trabalho árduo proteger crianças e adolescentes e precisa de diversos entes envolvidos. Então, acho que vale, de início, destacar a responsabilidade da família. Então, mães e pais precisam ser apoiados para fazer esse controle em relação a quais conteúdos estão sendo acessados, uma clareza em relação aos riscos online e também uma abertura de diálogo com seus filhos e filhas. Então, essa relação de confiança é importante. E quem é que vai ajudar a criança cuja mãe ou pai acha lindo sexualizar? Daí entra, de fato, a rede de proteção. Seja numa situação mais extrema, em que, de fato, há uma intervenção judicial ou Ministério Público. Não, desculpa. É que assim, quando eu falei acho lindo, não é pejorativo, não. É porque não acha que isso seja errado, né? Exato. Então, é importante esse exercício de conscientização. Aí tem que ser o vizinho que tem que denunciar, né? E nessa linha, de fato, mais pessoas atentas a esse ponto faz a diferença. E daí não posso deixar de citar também a importância de trazer esse tipo de assunto para escolas, tanto no sentido de conscientizar crianças e adolescentes que, embora tenham nascido, né, nativos digitais, não necessariamente eles estão conscientes do risco ou da melhor forma de utilizar. Então, ter também esse letramento digital é super importante, além de uma formação em relação à educação sexual, de como você pode impor limites e estar atento quando é, de fato, exposto a algum tipo de conteúdo inadequado. Obviamente, respeitando a idade da criança, um conteúdo a que ela é exposta, mas essa conversa é justamente o que pode fazer a diferença para uma criança saber quando uma violência ocorreu e conseguir ter a segurança de procurar um adulto pedindo ajuda. É difícil a gente evoluir em termos de construção de uma sociedade que proteja as pessoas, mas ao mesmo tempo garanta a liberdade. Esse debate a gente não tinha antes, né? Sabe o que eu lembrei agora? Do bullying. Tem legislação sobre o bullying, tem legislação sobre... Só que quando começou o debate, eu falei assim, não, geralmente é um adulto homem que fala isso. Eu apanhei, foi ótimo, forjou minha vida. Primeiro que ele não é ótimo, muitas vezes não é. Não por isso que ele é ótimo. Então é difícil tratar desses assuntos, porque sempre cai numa... mas isso é um vitimismo que atrapalha a formação. Então esse sofrimento, ou evitar que uma criança cometa suicídio por bullying, ou mesmo por uma questão sexual, é fundamental, né? Exato, a gente precisa interromper esse ciclo de violência. É um ciclo que não fecha, que não acaba, né? E para superar isso e, de fato, conseguir quebrar esse ciclo de violência, é, de fato, necessário esse esforço conjunto. O ponto que você traz em relação a bullying, a gente teve também legislação recente aprovada em relação a cyberbullying, porque agora não é simplesmente no contexto de convívio escolar, ele continua no ambiente online e traz ainda mais sofrimento mental. Não por acaso, se a gente olhar os índices relacionados a suicídio na adolescência, eles vêm crescendo vertiginosamente. Isso é terrível, né? Tem que ter um combate mesmo. Exato, e precisa desse apoio, né? Não necessariamente porque as coisas eram diferentes há uns anos atrás, elas precisam continuar nesse caminho, porque no fim das contas, elas estão gerando violência e elas estão gerando sofrimento. Então é necessário olhar com muita atenção para a infância e adolescência para romper esse tipo de situação. Como você tem muita experiência e deve ter visto muitos casos na prática, tem assim uma rede de pornografia infantil ainda? Isso existe? Existem
estruturas que são financiadas. Como é que funciona isso? Como é que a gente combate isso? Infelizmente, há evidências de que há redes mais estruturadas no sentido de dar visibilidade para esse tipo de conteúdo online. Então, como conseguir localizar e não ser percebido? Isso existe, de fato. Há um outro desafio que vem crescendo atualmente, que é em relação à criação, por exemplo, de deep nudes, que são o quê? Conteúdos gerados por meio de inteligência artificial. Você se utiliza uma foto de uma criança e, a partir disso, cria-se um vídeo de uma situação real, de violência sexual acontecendo. Então, de fato, isso existe e, felizmente, a gente tem um trabalho muito atento, tanto do Ministério Público, como também de algumas organizações. Não posso deixar de mencionar a SaferNet, que atua, de fato, para fazer esse monitoramento e conseguir derrubar esse tipo de conteúdo. É também, por exemplo, por meio desses tipos de canais, se você buscar SaferNet, você consegue fazer uma denúncia em relação a violações que estão acontecendo no ambiente online. Bom, a adultização é um tema mais abrangente, é contra essa normalização dessa adultização que acaba impactando em tudo, até na aceitação de um comportamento que seria inadequado. Então, é uma questão que veio mais abrangente que o projeto trata. É isso, né? Quando a gente fala de adultização, é de fato uma questão estrutural e que, obviamente, fica muito visível nesse contexto online. Por quê? No contexto online, a adultização está sendo utilizada de forma monetizada. Ela está essa é uma das principais. Uma exploração de crianças e adolescentes. Daí, por conta disso, fica tão visível. Mas, obviamente, tem uma tendência de adultização quando a gente olha para a nossa sociedade, principalmente porque ainda não se superou totalmente o olhar para a criança e adolescente como objeto numa sociedade que é tão adultocêntrica, que tem uma cabeça e um olhar de adulto. Tem muita influência que acaba retratando a vida dele, né? O filho. Ele vai ter que evitar isso também, mesmo que seja um contexto, entre aspas, saudável, porque a gente não sabe, né, se é saudável ou não colocar o filho, a filha para dar um depoimento, porque tem uma marca por trás também. Isso também vai ser impedido, mesmo que seja uma família tipo margarina, de comercial de margarina, né? Não tem nada de sexualidade, mas isso também é uma adultização. Sim, o que você acha? É necessário olhar com atenção e, obviamente, respeitar as especificidades de cada caso, mas esse tipo de fenômeno também chama atenção. Até quem estuda chama isso de sharing, que é basicamente o quê? Compartilhamento de aspectos da vida privada de crianças e adolescentes por mães e pais. Então, você começa a cobrir toda essa rotina. É um ponto de atenção no momento em que ou há um compartilhamento muito abrangente, e daí qualquer pessoa pode ter acesso a esse conteúdo e utilizar a foto ou vídeo para uma outra finalidade, e é também um ponto de atenção se isso tem uma rotina muito intensa num cenário em que eu poderia classificar que essa criança que está sendo exposta atua, por exemplo, como um influenciador mirim, porque daí eu estou diante de trabalho infantil artístico e preciso olhar com um pouquinho mais de cuidado para garantir que não haja uma violação, que não está com uma jornada muito intensa, que a criança não está mais tendo privacidade ou qualquer coisa nesse sentido. De toda forma, o judiciário está aí para regular e para resolver essas questões, que a pessoa pode recorrer. A plataforma pode recorrer, inclusive retira do ar e depois recorre. Ou mesmo você que está sendo, entre aspas, punido, né, com a retirada do vídeo. Sim, obviamente. Vai ter direito de defesa. O contraditório de direito de defesa seguem presentes e, além disso, vale mencionar que o projeto também prevê uma autoridade nacional específica para olhar para esse tema, para ter uma regulação constante, porque é o que você está trazendo, tem muitos casos específicos e a tecnologia vai avançar e vai nos provocar a olhar para outras situações. Esperemos que essa autoridade não seja igual às agências reguladoras de outras questões, né? Como, por exemplo, planos de saúde, que às vezes entra lá para fazer política, né? É Espero super que seja importante que seja uma ativa autoridade ativa e responsável. E que lute. Falar em lutar, para a gente encerrar, atuação da OAB. Você preside a comissão. Fala o que a OAB tem feito e que ações que têm contribuído, além da sua voz e do teu conhecimento, que ações que têm contribuído para a defesa efetiva das crianças e adolescentes. A OAB São Paulo tem se posicionado em diversos debates para garantir, de fato, que os direitos de crianças e adolescentes estejam em primeiro lugar. Seja em relação a questões de discussão de regulação, como, por exemplo, nesse caso, do ECA Digital, como também em relação a questões mais locais aqui do cenário do estado de São Paulo.
Adicionalmente, acho que esse é um ponto muito importante quando a gente olha para o trabalho da Ordem, é de como a gente consegue garantir que haja profissionais capacitados trabalhando com direitos de crianças e adolescentes. Porque, embora não seja uma área tão específica do direito, no sentido de que há uma carreira bastante ampla, advogados que trabalham só com esse aspecto, quando a gente olha para a formação jurídica, muitas vezes ela desconsidera essa área que, na verdade, é transversal a diversas atuações. Então, seja você trabalhando na área criminal, eventualmente alguém na área trabalhista, na área de família, todos esses pontos têm conexões com infância e adolescência. E, nesse sentido, a gente tem avançado bastante para garantir a valorização de quem atua com infância e adolescência, para fortalecer, obviamente, essa área, como também para capacitar, para que sempre que esteja uma criança ou um adolescente envolvido num caso judicial, esse profissional esteja apto a receber de forma acolhedora e fazer proposituras que estão de acordo com o seu melhor interesse. Isso faz muita diferença. E, obviamente, faz muita diferença também trazer esse tema para o debate público. A gente precisa chamar a todas e todos para essa responsabilidade. Para participar da comissão, para acessar, como é que faz? Para participar da comissão, de fato, basta acompanhar pelo site da OAB São Paulo, seja em relação aos eventos que estão sendo promovidos, e a OAB também é muito aberta no sentido de receber propostas de pessoas que estão interessadas em compor esse trabalho voluntário no âmbito das comissões. É possível se cadastrar e, a partir disso, passar a integrar o quadro da comissão. A gente precisa, de fato, de mais pessoas atuando com esse tema que é tão relevante e que precisa, cada vez mais, ganhar espaço para que criança e adolescente esteja em primeiro lugar, não importa onde for. Muito bom, muito esclarecedor. Tem alguma coisa que você queria ter falado, que eu não te perguntei, para a gente encerrar de verdade? Acho que um ponto que é importante trazer nesse cenário é o que eu posso fazer se eu estou diante de uma violação, ou se alguém me relatou algum tipo de violência que aconteceu no ambiente online. Acho que um primeiro ponto que é sempre importante reforçar é em relação a canais de denúncia. Seja uma denúncia por um contexto de telefone ou até mesmo online, daí eu recomendo o Disque 100, como esse Disque portal 100. de receber denúncias. É anônimo? É anônimo e você pode, com as informações que você tem, fazer esse tipo de denúncia, especialmente no contexto online, como eu mencionei. SaferNet pode ser buscado, ou também site do Ministério Público Federal. E, adicionalmente, eu acho que é muito importante estar atento às crianças e adolescentes que o cercam. No geral, eles dão alguns sinais, seja em relação à mudança de comportamento, era super extrovertido e se tornou mais tímido, ou o movimento contrário, teve alterações no sono, são pequenos sinais que vão aparecendo, que muitas vezes numa conversa mega direta a gente não vai ter essa resposta. É importante estar atento aos pequenos sinais que uma criança ou adolescente dão e, nesse sentido, buscar uma ajuda profissional, para também não revitimizar, eventualmente, essa criança ou adolescente, mas ter, sim, uma postura muito acolhedora que pode fazer diferença nessa criança se sentir escutada, se sentir vista, e então conseguir botar um limite nessa violência e superar o trauma com apoio. Tema difícil, viu? Sucesso, parabéns. Muito obrigada pela participação. E obrigado a você que acompanhou o Pontos e Vistas, que é o podcast necessário da OAB de São Paulo.